Secretário de Estado americano anuncia nova política que pode complicar a vida do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Quer entender melhor essa notícia? Então você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo ao Hub TNT, seu canal de notícias sobre os Estados Unidos. No dia de ontem, o secretário de Estado Marco Rubio anunciou a aplicação de uma legislação ou de uma nova política em que pessoas que ameaçam o livre discurso ou free speech, como é dito aqui nos Estados Unidos, a liberdade de expressão, ou que de alguma forma censuram cidadãos americanos ou empresas americanas, podem ser enquadrados em uma legislação com sanções severas para esses indivíduos. Mesmo sem ter citado diretamente o nome de Alexandre de Moraes, se especulou bastante as implicações que isso pode gerar para o ministro do Supremo Tribunal brasileiro. Vamos entender isso um pouco melhor agora. Alexandre de Moraes tomou os noticiários americanos quando ele enfrentou a Tesla e Elon Musk alguns meses atrás, aplicando multas pesadas por conta dos processos que são tramitados dentro do STF, cujo ele é o juiz relator principal. No processo, ele exigia que executivos do X, o antigo Twitter, que hoje faz parte do grupo de empresas do Elon Musk, entregassem informações e suspendessem perfis. E, ao recusar, ele inclusive mandou ordens de prisão para o presidente ou representantes do X no Brasil. Inclusive, Elon Musk decidiu, na época, por encerrar o escritório brasileiro e que toda a notificação deveria ser enviada aqui para os Estados Unidos, iniciando aí uma discussão muito grande sobre soberania nacional e territorialidade, até porque algumas decisões judiciais foram direcionadas para a sede das empresas americanas aqui nos Estados Unidos, violando totalmente aí o princípio da jurisdição, até onde a justiça brasileira de fato pode agir. E alguns políticos americanos, como o deputado federal pelo estado da Flórida, o Cory Mills, também entrou nessa briga, acusando que as iniciativas de Alexandre de Moraes, no âmbito da sua atuação como ministro do STF, ao determinar determinadas ações para empresas americanas, estava atingindo diretamente a Constituição americana e a liberdade de expressão garantida por ela. Bom, o fato é que isso não ficou só no âmbito da discussão política. Muitos jornais importantes aqui nos Estados Unidos fizeram editoriais sobre as ações de Alexandre de Moraes, tornando uma figura conhecida no debate sobre até onde vai a liberdade de expressão e também qual é o limite da atuação de empresas americanas, principalmente as empresas de tecnologia e de redes sociais ao redor do mundo. Afinal de contas, as principais redes sociais que são utilizadas no mundo inteiro são americanas. E falando especificamente do discurso ontem do secretário de Estado Marco Rubio, ele citou diretamente a Lei Magnitsky, que foi criada pelo Congresso americano em 2012, e ela é focada em criar sanções dentro da jurisdição e território americano a indivíduos que cometeram crimes contra a humanidade ou corrupção em grande escala, em escala mundial. E é justamente nesse mesmo rol que hoje a mídia está considerando que Alexandre de Moraes pode ser enquadrado. Mas quais são as sanções reais que essa lei permite? Na verdade, todas as sanções elas se limitam à jurisdição americana, ou seja, o que pode ser feito dentro do território americano. E aí inclui, por exemplo, a impossibilidade de entrar aqui nos Estados Unidos, inclusive com a cassação de vistos eventualmente existentes, ou seja, o indivíduo não pode mais entrar nos Estados Unidos, o indivíduo não pode ter nenhum patrimônio, o patrimônio dentro dos Estados Unidos pode ser totalmente congelado, imóveis, contas bancárias e outros tipos de bens podem ser congelados justamente pela justiça americana. Além disso, empresas americanas podem ser proibidas de fazer qualquer tipo de negociação com esse indivíduo. Então, por exemplo, até mesmo um cartão de crédito de uma operadora americana não poderia ser utilizado por esse indivíduo ainda que ele estivesse fora dos Estados Unidos. São sanções bem severas que a gente viu sendo aplicadas algumas vezes a indivíduos que de fato foram condenados mundialmente por crimes contra os direitos humanos. Bom, e agora se discute qual tipo de sanção e se vai ser aplicada algum tipo de sanção ao Alexandre de Moraes. A gente precisa deixar claro que ainda não foi anunciado pelo governo federal, seja pelo secretário Marco Rubio ou por qualquer outro integrante, qualquer tipo de sanção direta ao ministro do STF. Até agora se fala bastante sobre a possibilidade da inclusão dele por conta de todo o discurso político que existe em torno desse tema. Porém, não foi ainda decretado nenhum tipo de sanção para o ministro do STF. E fato é que pode ser apenas a proibição de entrar nos Estados Unidos, não necessariamente ele teria os bens congelados. Ou então pode ser que ele tenha bens congelados, dependendo da gravidade que eles entendam do que dos atos cometidos pelo ministro na sua função contra as empresas e contra indivíduos aqui nos Estados Unidos. Mas fato é que até esse momento não existe nenhuma informação oficial do governo de como isso vai ser interpretado no caso específico de Moraes.
Já o governo brasileiro, por sua vez, está tentando manter isso numa situação muito mais diplomática, não falou abertamente sobre essa situação, e eu acredito que talvez esse de fato seja o caminho, até para não criar uma situação, um clima ainda mais complicado entre Brasil e Estados Unidos. Afinal de contas, a gente está falando da atuação de um outro poder, que é o poder judiciário, e não necessariamente o poder executivo. Então, a entrada do poder executivo do Brasil nesse momento talvez complicaria um pouco mais a situação, tornando isso uma crise diplomática um pouco mais grave. Então, a gente precisa entender quais serão os próximos passos do governo brasileiro em relação a isso também. Na prática, muito está se falando sobre a possibilidade até mesmo da prisão de Alexandre de Moraes. Isso está fora de cogitação. Na verdade, as sanções aplicadas pelos Estados Unidos, elas se limitam à jurisdição americana e em nada vão afetar a vida ou a posição que Alexandre de Moraes tem dentro do Brasil. Até porque o governo brasileiro não é obrigado a aceitar qualquer tipo de sanção ou reconhecer qualquer tipo de sanção feita pelos Estados Unidos ao ministro da Justiça Federal brasileira. Então, considerando isso, a vida de Alexandre de Moraes não muda absolutamente nada, ainda que uma sanção seja feita pelo governo americano. Ele continua sendo presidente do STF, ele continua sendo o relator dos processos que ele julga hoje, e a gente precisa acompanhar qual vai ser de fato a reação do ministro daqui para frente naquilo que disser a respeito, por exemplo, às empresas americanas, principalmente as empresas de redes sociais. Muito se fala sobre a regulação das redes sociais, majoritariamente americanas, e qual será o desdobramento disso? Será que a partir desse momento o STF de fato vai colocar uma posição mais pesada e querer legislar no lugar do Congresso, que até então não teve a audácia de legislar a regulação das redes sociais, e agora o de fato o STF, em represália a uma eventual sanção americana, vai querer entrar nesse tema? A gente precisa acompanhar os próximos passos e entender o que vai acontecer. Se você quiser se manter informado em tudo o que está acontecendo, tendo uma notícia real, transparente de tudo o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos hoje, você está no lugar certo. Hub TNT, não deixa de curtir esse vídeo se você gostou, segue o nosso canal para você continuar recebendo notificações de novos vídeos e tenha certeza que sempre a gente vai estar trazendo as notícias mais relevantes dos Estados Unidos. Por hoje é isso, obrigado mais uma vez pela sua companhia, até a próxima.